A Bíblia, mais do que um simples livro, é uma coleção de textos sagrados para milhões de pessoas ao redor do mundo, especialmente para cristãos e judeus. Sua história é tão vasta e complexa quanto os próprios livros que a compõem, abrangendo milênios de tradição oral, escrita e transmissão, origens e formação. A Bíblia não foi escrita de uma só vez, nem por um único autor. Ela é o resultado de um processo que durou mais de 1000 anos, envolvendo diversos escritores, profetas, reis e sábios. Antigo Testamento, ou Escrituras Hebraicas. A maior parte do Antigo Testamento foi escrita originalmente em hebraico, com algumas seções em aramaico. Seus livros narram a criação do mundo, a história do povo de Israel, seus pactos com Deus, leis, profecias e sabedoria. A tradição judaica atribui a autoria de grande parte do Pentateuco, os primeiros 5 livros, a Moisés. No entanto, muitos estudiosos acreditam que esses textos foram compilados e editados ao longo de séculos. Novo Testamento. Escrito predominantemente em grego koiné, o Novo Testamento se concentra na vida, ensinamentos, morte e ressurreição de Jesus Cristo, bem como na formação da igreja primitiva e na propagação do cristianismo. Inclui os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, as cartas ou epístolas dos apóstolos, principalmente de Paulo, o livro de Atos dos Apóstolos e o Apocalipse. A transmissão dos textos. A preservação e transmissão dos textos bíblicos ao longo da história são um testemunho notável. Inicialmente, os textos eram copiados à mão em papiros e pergaminhos. Os escribas, empenhados em manter a fidelidade, seguiam regras rigorosas para a cópia. Manuscritos. Entre os mais antigos e importantes manuscritos do Antigo Testamento estão os manuscritos do Mar Morto, descobertos a partir de 1947, que datam de séculos antes de Cristo. Para o Novo Testamento, existem milhares de manuscritos gregos, latinos e de outras línguas antigas. Traduções antigas. A necessidade de tornar a Bíblia acessível a diferentes povos levou a diversas traduções antigas. A Septuaginta, tradução grega do Antigo Testamento, foi fundamental para os judeus helenísticos e, posteriormente, para os primeiros cristãos. A Vulgata, uma tradução latina feita por São Jerônimo no século IV d.C., tornou-se a Bíblia padrão da Igreja Católica por muitos séculos. A Bíblia na Idade Média e a Reforma. Durante a Idade Média, a Bíblia era copiada principalmente em mosteiros, e a maioria das pessoas não tinha acesso direto a ela, que era lida e interpretada por sacerdotes. A Reforma Protestante, no século XVI, foi um divisor de águas. Martinho Lutero, com sua tradução da Bíblia para o alemão, e outros reformadores enfatizaram a importância de cada indivíduo ler e interpretar as Escrituras por si mesmo. Isso impulsionou a impressão da Bíblia em diversas línguas vernáculas e aumentou significativamente sua acessibilidade. A Bíblia na Era Moderna, com o advento da prensa de tipos móveis. De Gutenberg, no século XV, a produção de Bíblias se tornou mais rápida e barata, democratizando ainda mais seu acesso. Hoje, a Bíblia é o livro mais traduzido e vendido da história. Disponível em centenas de idiomas e dialetos e em diversos formatos, impressa, digital, áudio. Narubugius. Por que a Bíblia é tão importante? A Bíblia é central para a fé de cristãos e judeus, servindo como guia moral e espiritual. Além de seu significado religioso, ela teve um impacto imenso na bicultura ocidental, influenciando a arte, a literatura, a música, o direito e a filosofia. Suas histórias, parábolas e ensinamentos moldaram sociedades e continuam a inspirar e desafiar bilhões de pessoas em todo o mundo. Gostaria de saber mais sobre algum período específico da história da Bíblia ou sobre algum de seus livros?